porque o bicho tá pegando em relação à Covid-19. Por isso que nós acionamos aí o Dr. Jean Gorenstein, né, Ana? Exatamente, ele está aqui ao lado da Mayra de Jaime. Oi, Mayra. Oi, doutor Jean. Boa tarde para o senhor. Oi, doutor. Bem-vindo ao Bora Brasil. Bom dia, aliás, boa tarde, Joel, boa tarde, Ana, e a todos os ouvintes aí da Rádio Bandeirantes. É sempre um prazer poder estar conversando com vocês. Prazer é todo nosso. Doutor, vamos lá. Tá vindo mais restrição aí, né? Acho que não tem muito para onde correr, Na não. verdade, o que nós observamos, para se ter uma ideia, hoje nós já atingimos um número de 6.410 pessoas ocupando os leitos de unidade de terapia intensiva aqui em São Paulo. Isso atingiu um número que nós já tínhamos atingido naquela nossa primeira onda, que era computado em 6.256. Portanto, essa elevação de número de casos realmente mostra uma maior taxa de ocupação de leitos em toda a história da pandemia no nosso estado. Isso dá de toda quanto, forma, dá quantos por cento, doutor, de ocupação? Nós continuamos ocupando aí 66,9% das taxas, no estado, acabam sendo 67,9% no estado. Na Grande São Paulo nós estamos com 67,8%, mas nós tivemos um aumento das internações em 5% na sexta para a sétima semana epidemiológica. Quando a gente fala isso, nós estamos dizendo o quanto existe e ocorre a circulação do vírus em cada uma das regiões, mostrando uma doença muito ativa, principalmente em algumas regiões de estado que já revelam níveis de ocupação superiores a 90%. Dessa maneira, nós temos que ter uma austeridade muito maior, não só pelo próprio Plano São Paulo, promovendo as devidas restrições que já estão sendo tomadas com faseamentos vermelhos nessas regiões e, ao mesmo tempo, pedindo a sensibilidade da população para que também colaborem. As pessoas estão cansadas, mas agora, mais do que nunca, não é hora de se cansar. À medida que a gente se cansa, o vírus propaga e aumenta o número de pessoas que adoecem e muitas delas vão precisar das unidades de terapia intensiva em todo o estado. Agora, a gente vem acompanhando, né, doutor Jean, a situação de Araraquara, a situação de Arara, e são cidades que estão já num momento muito crítico em relação à ocupação de leitos de UTI, principalmente por causa da tal da cepa, né, do P1, da variante de Manaus. Até que ponto a situação de São Paulo é diferente da capital, da Grande São Paulo, é diferente dessas regiões e, de alguma maneira, o que está acontecendo lá, o governo já antecipa que pode acontecer na capital e na região metropolitana também? O que nós observamos é que no início da pandemia nós tínhamos um comprometimento da capital que foi para o interior. E, por outro lado, o interior se viu muito tranquilo e distante da observância às regras sanitárias e que se manteve assim por um período muito prolongado. Hoje nós estamos vendo que algumas cidades que não tiveram realmente essa obediência, não porque os seus gestores não cobraram, mas porque a população acabava entendendo que isso ainda era algo distante. Hoje, para as várias regiões, então, do interior, nós temos uma condição de circulação maior do vírus e não é só por causa da cepa. A cepa, na verdade, ela ainda não foi documentada como sendo com uma capacidade infectante maior, especialmente a cepa do Amazonas, a variante P1. Mas por chegar numa população que não mantinha os ritos epidemiológicos e sanitários de restrição, evitando as aglomerações, a utilização de máscaras, mantendo o distanciamento. Então, quando ela chega numa população dessa forma, o número de pessoas que adoecem é muito grande e alguns adoecem de forma grave. E é por isso que impacta o sistema de saúde sobremaneira. Então, nós temos que ter essas observâncias e usar para a capital a necessidade de restrições, como já vem sendo feita pelo faseamento do Plano São Paulo, mas com otimização, como você mesmo disse, na próxima quarta-feira, de alguns anúncios como restrições em alguns períodos, para que dessa maneira nós possamos diminuir a circulação de vírus na nossa população
do Estado de forma geral. Pode ser algo parecido com o que a gente já viu, secretário? Aquela história de fase vermelha durante a noite, por exemplo, algo similar a um toque de recolher? E o comércio funcionando normalmente durante o dia? Exato, essa seria uma das medidas que vão ser implementadas e elas serão feitas exatamente garantindo com que nesse período as pessoas se resguardem, fiquem em casa, especialmente o jovem, que é um grande disseminador do vírus, porque ele se aglomera mais, se aglomera e leva para casa onde ele vai encontrar com o seu pai, a sua mãe, seus tios e avós, que são mais velhos e têm a chance de evoluir de uma forma mais grave. Tá, para a gente já se preparar, secretário, essas medidas elas devem ser focadas no interior do Estado, em algumas cidades do interior do Estado? Especialmente no interior do estado, mas nós estamos avaliando junto com o centro de contingência se elas deveriam ou deverão ser tomadas para todo o estado. Então, essas análises vão ser feitas, amanhã nós teremos uma reunião com o centro de contingência para definir essas estratégias no sentido de preservação da vida da nossa população. Tá, então o interior é certeza e o restante do estado ainda será analisado. É isso, né? Pois é, o que nós sabemos que, especialmente no faseamento vermelho e laranja, isso está bem definido. O que nós queremos ainda definir se em outras fases do Plano São Paulo essas medidas serão implementadas. Entendi. A preocupação secretário, Pois não, Mayra, pode falar, por favor. Eu só tenho uma pergunta, porque a gente está com recorde de internações. Isso está pior, então, do que a gente tinha no pico da primeira onda, lá em julho. Então, eu queria entender se a gente realmente está pior em relação à pandemia do que a gente estava lá no meio do ano. O que nós temos é uma circulação bastante pronunciada do vírus, como eu disse, com aumento nas 2 últimas semanas do número de internações, que mostra a circulação do vírus. Se comparado com as semanas anteriores, nós tivemos 4 semanas em queda consecutiva e estamos em números de internações abaixo daquele estabelecido naquele maior pico no início do mês. Mas nós temos que entender que essas taxas de UTI comprometidas e mais comprometidas não obrigatoriamente estejam sendo repercutidas em internações atuais. Elas possam sim estar revelando o fato de nós termos pacientes que foram internados ainda no início do ano e ainda se mantêm internados nas unidades de terapia intensiva exatamente frente à sua gravidade. Portanto, internações prolongadas que se somam às novas por ocasião exatamente dessas novas internações. Secretário, a gente tem observado, e o senhor, claro, está vendo isso muito mais de perto, que essa onda de contaminação que a gente está falando, e o senhor comentou agora no interior do estado, está avançando com uma rapidez que é assustadora. O governo de São Paulo teme que, mesmo com índices de ocupação ainda relativamente tranquilos, né, 67% em média no estado e na Grande São Paulo também, esses índices disparem e, por isso, necessidade de que a gente tome medidas mais rígidas também nessas regiões a partir dessa semana, ainda tem um reflexo do carnaval para vir por aí, né? Sem dúvida, muito bem colocado, Ana. Nós temos que ter uma atenção. E essa atenção, ela visa não só ampliar o número de leitos, respiradores para dar assistência a essas pessoas, mas tomar medidas muito mais austeras e restritivas por cada um dos municípios, fazendo as suas fiscalizações, impedindo com que as pessoas realmente circulem com elas o vírus. Então, sem dúvida, nós temos que tomar medidas muito mais antecipadas, que são medidas antipáticas, mas que têm como objetivo garantir que as pessoas, se necessitarem internação hospitalar, que tenham leitos, que possam ser bem assistidas e tenham a sua vida preservada. Secretário, o que garante que o Estado não vai enfrentar, de forma generalizada, o que a cidade de Araraquara está enfrentando hoje? 100% de ocupação de leitos, não só enfermaria, mas UTI também, um quadro extremamente crítico. Dá para dizer que isso não vai acontecer nas outras partes do estado de São Paulo ou não? Nós temos que ter o apoio da população mais do que nunca. A população seguindo todas as regras, os ritos, entendendo alguns cenários de risco. É um absurdo com essas taxas ainda de ocupação nós termos ainda autuações em estabelecimentos que não respeitam o número de pessoas, de restrições em mesas, em locais estando
absolutamente aglomerados ou de festas que ocorrem de forma clandestina. Então, isso é algo que nós não podemos conceder. Se nós não tivermos o apoio da população, infelizmente, todas as medidas que estão sendo traçadas e instituídas podem ter as suas dificuldades de resultado final. Nós precisamos e continuamos tendo a necessidade do apoio da nossa população para garantir assistência à vida. Mayra, alguma coisa a ser colocado para a gente finalizar com o secretário? É isso, gente. Agora vamos acompanhar e quarta-feira teremos novidades aí. Tá bom, então. Secretário, Dr. Jean Gorenstein, muito obrigado mais uma vez por nos atender aqui no Bora Brasil. Obrigada, secretário. Um Bom abraço ao trabalho. senhor. Um grande abraço, Joel, Ana e a todos os ouvintes da Rádio Bandeirantes.